boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meu caro amigo que está nos assistindo mais uma vez pelo YouTube. Eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos aqui, muito bem-vindos neste culto, muito bem-vindos para estar adorando a Deus junto com a gente, estar adorando a Deus junto com essa igreja que deseja mais e mais louvar a Deus e busca a Deus. E, meu querido, eu acredito que vocês tenham percebido que estamos novamente no templo da nossa igreja, aqui no templo da Igreja Batista do Ipiranga. E graças a Deus o Senhor abençoou que a obra que nós fizemos aqui dentro e dentro do templo, lá atrás também, se concluísse pelas bênçãos de Deus. E estamos podendo voltar aqui agora. A gente não vai voltar para os cultos presenciais, mas vamos depois começar novamente a fazer os cultos ao vivo. Vai passar pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Então fique atento, a partir das próximas semanas a gente vai ter uma mudança não só de lugar de culto, mas também do estilo. Nós vamos fazer ele ao vivo. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele tem nos dado recursos, Ele tem nos dado meios de estarmos louvando a Deus mesmo que à distância, mesmo que longe, mesmo que cada um na sua casa. Ele nos dá essa oportunidade de louvarmos a Ele, de engrandecermos o nome dEle, amém? Pedir a Val para estar orando agora, iniciando nosso culto. Nós louvamos a Deus. Nesta noite, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Pai, vem estar abençoando esse culto, ó Deus. Vem estar abençoando cada família do seu lar, ó Deus. Vem estar tocando os nossos corações. Vem estar falando conosco, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Nós precisamos muito do Senhor. Ó Deus, nos dando sabedoria. Acalma os nossos corações, ó Deus. O Senhor vem estar abençoando este louvor, a palavra, tudo que será feito em nome do Senhor, ó Deus. Que nós possamos te louvar de todo o nosso coração. Amém. Está em João 10, no versículo 9, a palavra de Deus diz que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará passagem. E o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa passagem é o nosso Jesus, Ele falando para nós, Ele falando para cada um de nós que o ladrão Ele ensinou para roubar, matar e destruir e deixar o inimigo de nossas almas. Mas que o nosso Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Essa música ela diz que Ele é o único digno da nossa canção, o único digno da nossa vida. E que lá embaixo, depois no final da música, ela diz assim que eu vou construir a minha vida em Ti. E, meu amado, não tem coisa melhor do que construir a vida em Jesus, porque Ele vai nos dar a vida eterna, Ele vai nos dar a vida verdadeira, a vida em abundância. Não vai ser uma vida roubada, uma vida destruída, uma vida de morte, mas vai ser uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida com paz, que só o nosso Deus pode nos dar. Então cante essa música pensando nessa vida que Jesus, Ele quer te entregar, essa vida que Ele deseja que você tenha. Como diz, Ele é a porta, quem entrar por Ele terá vida, e Ele cuidará de você. Senhor.
testifique para nos dar a vida eterna, para nos dar essa lei, Deus. E nós só temos a te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Continuar louvando nosso Deus.
Nossa vida está nas suas mãos, Deus. Porque o Senhor vive, o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida e vida em abundância. Nós queremos te agradecer, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tivemos com o nosso culto. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando na sua vida, no seu coração, no seu lar, nesta noite, de maneira abundante. E é com muita alegria que nós estamos novamente aqui para ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações nesta noite. E eu quero te dizer que você tem a oportunidade de ouvir a voz do Senhor neste momento. Que você tenha a oportunidade de ouvir Deus a falar ao seu coração nesse momento. Por isso eu quero te convidar a se desprender dos seus problemas, a se desprender das situações que estão tirando o seu sossego, situações que possam tentar tirando a sua paz, e se lançar na palavra de Deus. Se lançar naquilo que Deus tem para dizer ao seu coração nesta noite. Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus há de falar no seu coração, assim como falou no meu coração. Porque esta palavra, ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de separar corpo, alma e espírito. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que venha falar aos nossos corações nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua graça, te agradecemos pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Porque nós estamos desejosos, ó Deus, de ouvir a tua voz, de ouvir do Senhor aquilo que precisamos ouvir nesta noite, ó Deus, para que a nossa fé seja edificada. Ó Deus, para que a nossa vida seja edificada na tua palavra, na pessoa de Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso único e suficiente Salvador. E é em nome de Jesus que nós te oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7. Somente esse versículo, de número 7, que diz assim: porque andamos nós pela fé e não andamos por vista. Porque andamos nós pela fé e não andamos por vista. Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Nós sabemos que a nossa pátria não é aqui neste lugar. Nós sabemos que nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos caminhando para a Jerusalém celestial. Um lugar onde o próprio Jesus nos diz que iria preparar morada para um dia e voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, para que onde ele esteja, onde ele estiver, nós venhamos estar também. Então a realidade é que nós estamos aqui, nós iremos atravessar essa jornada. Nós iremos andar por esta vida. Nós iremos andar por circunstâncias. Nós iremos andar por situações. Mas o fato é, a questão é, de acordo com esse versículo, que nós temos a opção de escolher, de enquanto aqui nós vivermos, andarmos pela fé ou andarmos por vista. E nós sabemos que andar por vista não é uma maneira de andar conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra de Deus, conforme aquilo que Deus tem planejado para os seus filhos, conforme aquilo que Deus tem planejado para a sua criatura. Porque nós sabemos que andar por vista é andar segundo a nossa própria vontade. Andar por vista é andar segundo a vontade da nossa carne muitas vezes.
Andar por vista é olhar as circunstâncias, é olhar as dificuldades, é olhar os problemas, é olhar as situações que estão em nossas voltas e nos deixar levar por elas, e nos afastando assim cada vez mais da presença de Deus, nos afastando assim cada vez mais daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, daquilo que está no propósito de Deus para as nossas vidas. Andar por vistas, ainda que o caminho pareça ser legal, ainda que o caminho não ofereça perigo nenhum, ainda que o caminho aparentemente não ofereça risco nenhum para as nossas vidas, nós devemos atentar para aquilo que diz lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 12, aonde diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o seu fim, o fim deles, o fim desses caminhos são caminhos de morte. Por isso que é muito perigoso andarmos por vista. Por isso que é muito perigoso andarmos segundo os nossos conselhos. Por isso que o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem a sua alegria na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E algumas das nossas escolhas durante a nossa trajetória, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, vai ditar como será a nossa vida aqui na terra. Uma vida triste ou uma vida alegre? Uma vida apática ou uma vida saudável? Uma vida sem graça ou uma vida que glorifica o nome de Deus? Uma vida sem fé ou uma vida que através do poder de Deus pode mover no sobrenatural? Então a escolha de andar por fé ou andar por vista está diante de nós. Andar pela fé e não andar por vista. E andar pela fé não é andar segundo uma fé que tem às vezes sido ensinada por aí. Aonde a fé que às vezes tem sido ensinada por aí é uma fé que você tem que ganhar coisas, que você tem que conquistar coisas, que você tem que obter coisas, porque aí sim, verdadeiramente você tem fé. Mas a fé que a Bíblia ensina, a fé que a Bíblia aponta, é uma fé que não nos leva a ganhar coisas, mas nos leva sim a resistir coisas, a passar por situações de maneira que nós venhamos agradar a Deus, a suportar coisas, suportar situações que venham glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. Está lá em Hebreus, no capítulo 11. Os heróis da fé não estão lá porque foram curados de dores nas costas, porque não foram curados por algum tipo de enfermidade. Os heróis da fé estão lá não porque alcançaram grandes conquistas acadêmicas, a casa maravilhosa, a carruagem zero no Antigo Testamento, não, porque eles resistiram às perseguições, porque eles não negaram a fé, porque eles resistiram e glorificaram o nome de Deus. Então primeiro nós temos que entender qual é o tipo de fé que agrada a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós sabemos que existe a fé racional, a fé visível, a fé que nos faz andar por vista. É uma fé racional, porque se você chegar em casa e apertar o interruptor da tomada, você sabe que a lâmpada vai acender. Você acredita que isso vai acontecer, porque a energia é conduzida até a lâmpada e a lâmpada acende. Essa é uma fé racional. Mas a fé que a Bíblia ensina, a fé que a Bíblia nos fala, a fé que nós devemos andar, é uma fé sobrenatural. É uma fé que transcende o nosso entendimento. É uma fé que nos leva além, para uma intimidade maior com o Senhor. Andar pela fé é saber que nós não conseguimos ver muita coisa à nossa frente, mas nós temos a certeza que Deus está do nosso lado, está conduzindo a nossa vida, está conduzindo os nossos passos.
Andar por vistas é errar e continuar no erro. Andar por vista é pecar e continuar no pecado. Andar por vista é viver uma vida religiosa e não querer verdadeiramente um comprometimento com Deus, um comprometimento mais íntimo com a palavra do Senhor. Mas andar pela fé requer uma atitude de mudança nas nossas vidas. Andar pela fé requer coragem. Andar pela fé é ter total e absoluta confiança em Deus e em Cristo Jesus, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe o que é o melhor para nós, que Ele quer direcionar os nossos passos, que Ele quer direcionar as nossas vidas, que Ele quer nos mostrar o verdadeiro caminho, que é Cristo Jesus, que Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E somente Deus, somente Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. E Ele tem o total controle sobre nossas vidas. Ele quer ter o total controle sobre nossas vidas. E maravilhoso saber que quando Jesus, nosso Senhor, Ele tem o controle total das nossas vidas, nós andamos pela fé. Quando nós deixamos o Senhor ser Senhor verdadeiramente em nossas vidas, nós andamos pela fé e não andamos por vistas. E nós vemos na Bíblia muitos homens de Deus, muitas pessoas usadas por Deus, que andaram por fé, em outros momentos andaram por vistas. E nós vemos que o caminho que essas pessoas andaram, o contraste que há na vida dessas pessoas é gritante. E isso traz ensinamentos profundos para a nossa vida. E já que nós estamos falando andar por fé, por que não falar de Abraão, o pai da fé? Abraão, enquanto ele estava andando pela fé, Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Abraão, ele era direcionado por Deus. Pela fé, Abraão acreditou no filho da promessa, que era Isaque. Pela fé, Abraão foi pai de multidões. Pela fé da descendência de Abraão, Deus manifestou o seu nome a todo o mundo. Pela fé, Abraão achou graça aos olhos de Deus. Mas Abraão nem sempre andou pela fé. Abraão também teve os seus momentos de andar por vista. Quando teve fome na terra em que Abraão estava, Abraão foi procurar comida no Egito. Abraão foi procurar alimento no Egito. E Abraão, com as suas ideias, Abraão bolando na sua cabeça, falou para Sarai, sua esposa, que a Bíblia descreve que era uma mulher muito bonita, muito formosa. E Abraão, com medo dos homens do Egito matarem ele para tomar Sarai como sua mulher, Abraão fala para ela: olha, quando nós chegarmos no Egito, não fale que é minha esposa, porque os homens de lá vão querer me matar e te tomar para ser esposa deles. Diga que é a minha irmã. Abraão não confiou na segurança de Deus. Abraão não confiou na proteção que Deus tinha sobre a sua vida. Abraão, nesse momento, com os olhos humanos, Abraão perdeu o foco naquilo que Deus tinha prometido a ele. E quantas das vezes nós andamos por vista, esquecemos das promessas de Deus sobre nossas vidas. Esquecemos da proteção de Deus sobre nossas vidas. Esquecemos que Deus está querendo nos direcionar a cada momento em nossas vidas. E nós vemos nessa história que está relatada lá em Gênesis, a partir do capítulo 12, que Deus ele interveio na vida de Faraó. Deus interveio na vida daquele rei e falou: olha, não faça mal a Abraão. Nós percebemos então a misericórdia e a graça de Deus sobre a vida do homem, mesmo quando ele está andando por vista e não andando pela fé. Nós percebemos então que Deus, a todo momento, ele nos chama ao conserto. Nós percebemos então que todo momento Deus está nos chamando a andarmos novamente por fé e não andarmos simplesmente pela vista.
E graças a Deus nós temos essa misericórdia do Senhor sendo renovada sobre nossas vidas a cada dia, a cada manhã, a cada instante, a cada momento. Mas a questão é, até quando? Até quando a graça dele vai se renovar? Todos os dias, como a palavra diz, mas até quando nós vamos andar por vista? Até quando nós não vamos confiar na direção de Deus? Até quando nós não vamos confiar mais pela fé na palavra do Senhor? Até quando nós não vamos viver mais aquilo que Deus tem prometido para a gente? Até quando nós vamos andar mais no pecado? Até quando nós vamos andar mais na insegurança? Até quando nós vamos andar na incredulidade? Até quando mais nós vamos andar sobre a nossa própria ótica de vida enquanto aqui nós estivermos? Até quando? Até quando? Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. O profeta Jonas preferiu andar pela sua própria vista, preferiu andar pelo seu próprio conceito, preferiu andar pela sua própria vontade do que obedecer à voz do Senhor. Lá no capítulo 1 do livro do profeta Jonas diz assim: e veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas, mandando Jonas ir pregar em Nínive. Mas Jonas, ele não viu como Deus viu aquele povo miserável, pecador, que não conseguia discernir o que era o lado direito, o lado esquerdo, um povo cego pelos seus pecados, um povo cego pelas suas iniquidades, um povo que estava andando pela vista do prazer próprio, um povo que estava andando pela vista da idolatria, um povo que estava andando pela vista do seu próprio egoísmo, sem conhecer a verdade do Deus vivo. E Jonas teve essa oportunidade de ir lá pregar as boas novas da misericórdia do Senhor àquele povo. Mas por ele ser um homem orgulhoso, porque os ninivitas eram inimigos dos israelitas, não, eu não vou pregar, eu não vou lá falar para essas pessoas, porque eu estou andando de acordo com a minha vista, eu estou andando por vista e não de acordo com a vontade de Deus. Interessante que nós percebemos no relato da vida de Jonas, que Jonas ele pega o navio e foge de Deus. Quando a gente sente no nosso coração o desejo de fugir de Deus, de fugir das coisas de Deus, de fugir da presença de Deus, de fugir da palavra de Deus, de fugir do chamado de Deus, de fugir da santidade que Deus quer operar em nossas vidas, de fugir da obra do Senhor, de fugir das programações da igreja, de fugir da presença de Deus. Nós estamos andando por vista e não estamos andando por fé. Temos que ter a humildade de reconhecer isso, que muitas vezes andamos por vista e desagradamos a Deus. E quando Jonas andando por vista, Jonas ele vai então ele entra no navio, ele vai para outro local totalmente diferente, direção oposta àquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Então nós percebemos que levanta uma grande tempestade naquele barco, naquele navio, e todos ficam desesperados por conta de quê? Da desobediência de Jonas por andar por vistas. Sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes em nossas vidas tempestades são levantadas porque nós andamos por vistas e não andamos por fé. Porque nós andamos de acordo com a nossa própria vontade e não de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com aquilo que Deus nos ensina, não de acordo com aquilo que Deus quer para nós, não de acordo com aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que viver com Deus é um mar de rosas, não. Na vida, no mundo, nós teremos lutas, nós teremos aflições, mas aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo de Deus, aqueles que andam pela fé em Cristo, aqueles que andam pela fé em Deus, eles enfrentam a tempestade, eles enfrentam as lutas de maneira diferente. Quer ver só uma coisa? Lá em Atos, no capítulo 27, a partir do verso 18, a palavra de Deus nos diz assim: andando nós, agitados por uma veemente tempestade,
No dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não tão pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaram este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como ele me disse. Olha que diferença na maneira de enfrentar as tempestades. Olha a diferença na maneira de enfrentar as situações adversas, em enfrentar situações contrárias à nossa vida. Jonas, ele estava passando por uma tempestade que ele tinha procurado com suas próprias mãos. Mas Paulo, ele estava passando por uma tempestade porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Percebemos então um contraste na vida destes dois homens, que um estava andando por vista, desobedeceu a Deus, e o outro estava andando pela fé. E naquela noite, naquele momento, ele falou para aqueles marinheiros: olha, um anjo do Senhor me apareceu nesta noite e disse que nenhuma vida vai se perder. E eu creio no Deus que eu sirvo. E eu creio nesta palavra que veio do meu Deus. É interessante a gente perceber, meus queridos, que no mundo nós teremos sim aflições, mas quando nós andamos pela fé, quando nós andamos sob a mão protetora do Senhor, quando nós andamos pela direção do Senhor, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, somos perseguidos, mas não abatidos. Nós passamos dificuldades, mas nós não somos derrotados, porque o próprio Paulo, ele escreve que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Com os olhos da fé, Pedro andou sobre as águas. Mais um momento de tempestade. Os discípulos estavam no navio e o Senhor Jesus vem andando sobre as águas, sobre as ondas naquela tempestade. E os discípulos se assustaram achando que era um fantasma. E Pedro, morrendo de medo, também perguntou: Senhor, se é tu mesmo, mande eu ir aí contigo. E Jesus fala com ele: vem, Pedro. Então Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro, pela fé na palavra de Jesus, Pedro começou a andar sobre as águas. E durante essa caminhada, quando Pedro sentiu o vento, quando Pedro sentiu as ondas, quando Pedro viu as dificuldades, ele tirou os olhos de Jesus e começou a afundar e clamou: Senhor, socorre-me. E Jesus estendeu as suas mãos e levantou Pedro e levou ele em segurança para o barco. E diz ao vento: cala-te. E disse ao mar: acalma-te. E todos os discípulos ficaram maravilhados e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Cristo, o Filho de Deus, que está na minha vida, que está na sua vida, que quer entrar na sua casa, que quer entrar no seu coração, que quer te levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, para que nós venhamos andar não mais por vistas, mas para que nós venhamos andar pela fé.
Continuemos a olhar para Jesus, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não adianta você olhar para Paulo, não adianta você olhar para Pedro, não adianta você olhar para o pastor, não adianta você olhar para a Igreja Batista, não adianta você olhar para o padre, para Maria, para José, não adianta você olhar para outra pessoa que não seja Jesus, porque a palavra de Deus diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Sabe o que quer dizer isso, querido? Que Ele recebe a nossa fé, Ele traz a nossa fé para junto de si. Em quem nós temos depositado a nossa fé? Em quem você tem depositado a sua fé? Em objetos, em amuletos, em coisas que tem boca, mas não fala. A Bíblia diz que tem ouvido, mas não ouve. São coisas que não respiram, são coisas que não têm capacidade de ajudar o homem, mas Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, salvador da humanidade. Viver pela fé é enfrentar o medo. Viver pela fé é enfrentar as dificuldades, sabendo que Cristo luta as nossas lutas. Viver pela fé é deixar o nosso achismo. Viver pela fé é deixar o nosso egoísmo. Viver pela fé é muitas vezes deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Viver pela fé é viver de acordo com a palavra de Deus. Naamã foi outro que viveu segundo a sua vista. Naamã planejou na sua cabeça: olha, eu vou chegar diante daquele homem, eu vou chegar diante daquele profeta, e ele vai vir comigo, vai levantar, vai fazer alguma coisa, vai dizer algumas palavras, vai jogar um tapete vermelho. Naamã articulou na sua mente, na sua cabeça, no seu coração, várias possibilidades de ser recebido pelo homem de Deus. Mas quando ele chega diante do homem de Deus, na casa do homem de Deus, ele nem entra. O profeta manda o seu servo falar: olha, vai e fala com ele para se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E ele volta nervoso, ele volta aborrecido. Não tem lá na minha terra rios mais bonitos do que esse Rio Jordão. Não tem lá rios com águas mais bonitas, mais puras do que este rio. Naamã quase perde a sua cura. Naamã quase perde a sua bênção, porque ele teve uma perspectiva visual do seu problema numa atmosfera física. Mas Deus, ele trabalha no sobrenatural. Deus, ele trabalha onde os nossos olhos humanos não conseguem ver, porque Ele é Espírito e Ele trabalha na atmosfera espiritual. Quantas pessoas perdem a cura física? Quantas pessoas perdem a cura espiritual? Quantas pessoas perdem a cura emocional? Quantas pessoas perdem a cura do seu lar, a cura do seu casamento? Quantas pessoas perdem a cura sentimental porque andam por vistas, andam olhando as circunstâncias e não entendem e não praticam dentro da sua vida a palavra de Deus. E o próprio Jesus nos ensina que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes da palavra de Deus. Andar pela fé é viver na expectativa, na esperança e, acima de tudo, confiante que Jesus quer fazer e vai fazer em nossas vidas. É pelos olhos da fé enxergar o que Ele já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer ainda na sua vida, e crendo que aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Sabe o poder que opera na sua vida? Sabe o poder que quer operar na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz, o João nos diz em uma das suas cartas, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o poder desse que está em nós do que o poder daquele que está no mundo. E Ele quer fazer, Ele
pode fazer, Ele sente alegria em fazer em nossas vidas muito além daquilo que pedimos ou aquilo que pensamos. Não andamos mais por vistas, mas devemos andar pela fé. Pela fé receber a palavra de Deus. Pela fé andar de maneira que agrade a Deus. Pela fé descansar no Senhor. Pela fé lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque com certeza Ele tem cuidado de nós. Pela fé acreditar que no madeiro Ele levou sobre as nossas enfermidades. Pela fé acreditar que pelo sangue de Jesus todos os nossos pecados são perdoados. Pela fé, acreditar que nenhum outro nome dado entre os homens há pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, Atos 4:12. Pela fé em Cristo Jesus, pela fé na palavra de Deus, pela fé na obra salvadora de Cristo Jesus, pela fé na graça que nos é oferecida a cada dia, a cada instante, a cada momento, de fazermos novas todas as coisas para a glória do Senhor. Queridos, nós estamos vivendo o fim dos tempos, os sinais estão aí. Nós não sabemos quando Cristo vai voltar, mas os sinais estão claros que Jesus está à porta para buscar a sua igreja, para buscar a sua noiva, para buscar o seu povo, para buscar todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas para que isso aconteça na sua vida, você tem que agir pela fé. Você não pode agir simplesmente com raciocínio lógico, mas agir pela fé. Fé em Deus, fé na palavra, fé em Jesus, que veio salvar e resgatar aquilo ou aquele que havia se perdido. Eu não sei o que você já perdeu, o que você está perdendo. Uma coisa eu sei, que você não quer perder mais, eu também não quero que você perca mais, nem Deus quer que você perca mais nada na sua vida. Mas para que nós venhamos ter esta progressão espiritual, para que nós venhamos crescer cada dia de fé em fé, não é andar por vista, mas é andar pela fé. Que Deus venha despertar na sua vida, que Deus venha despertar no seu coração, que Deus venha despertar no seu povo, que Deus venha despertar na sua igreja, que Deus venha despertar em nós esse desejo de cada dia mais andar pela fé. Que venhamos andar por fé, para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado, para que mais pessoas possam ver o agir de Deus em nossas vidas e, como igreja do Senhor, cair na graça do povo, para que Deus venha acrescentar cada dia ao seu povo aquelas pessoas que pela fé aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Receba essa mensagem, receba esta palavra, receba esta palavra nesta noite na sua vida, pela fé. E eu tenho certeza que grandes coisas Deus há de operar na sua vida. E você que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que quer direcionar a sua vida, abra o seu coração pela fé e aceite como Senhor e Salvador da sua vida, para que pela fé o seu nome seja escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe, que venhamos ter uma semana de vitórias, que venhamos ter uma semana de bênção, que venhamos ter uma semana andando, não por vista, mas andando por fé. Que Deus nos abençoe.
Amada igreja, agora estamos encerrando o nosso culto. Nós estamos felizes pela sua companhia conosco durante este culto. Que você possa a todo momento estar lembrando do culto que prestamos, da mensagem que ouvimos e colocando em prática nas nossas vidas e junto às nossas famílias. Que você possa também estar se lembrando que às terças e quintas-feiras nós temos as lives às 20 horas e neste próximo sábado nós teremos também o Ministério da Família. Nós convidamos as famílias da igreja e você também que está nos ouvindo a estar junto conosco online, onde nós temos sido abençoados com os estudos, com as reuniões que temos feito com o Ministério da Família. Que você possa realmente estar agendando, né, no seu calendário semanal, às terças, às quintas e aos sábados, todos às 20 horas. É uma possibilidade que tem realmente edificado as nossas vidas. Experimente estar junto, vai ser muito bom. Convide seus amigos, irmãos, para que também estejam juntos conosco e que nós possamos ter esses momentos nesta pandemia de forma online, mas que também tem edificado as nossas vidas, tem edificado a minha vida. Se você estiver junto conosco, eu tenho a certeza que também estará edificando a sua vida. Eu quero lembrar, e é com alegria que nós comunicamos a todos, a igreja, que a partir do próximo domingo nós estaremos com o culto online lá no templo. O nosso templo passou por uma reforma, nós já estamos com o termômetro para medir a temperatura das pessoas que estarão chegando e também será disponibilizado uma listagem para que os irmãos que vão estar presentes possam dar os seus nomes, porque nós teremos um número reduzido de cadeiras para que possamos estar no templo. Nós estaremos durante a semana avisando sobre isso, mas você estará fazendo a sua inscrição dizendo que irá ao culto. Amém? Que realmente Deus possa estar com a nossa igreja, com toda a nossa estrutura para que esta volta aos cultos presenciais possam ser de uma forma segura e realmente edificante para todos nós. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que Deus possa estar também a todo momento abençoando a Igreja Batista de Ipiranga, para que nós possamos, com excelência, cumprir a missão que o nosso Deus nos deixou. Amém? Que Deus abençoe você.